Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Na videoaula anterior, nós começamos a conversar sobre setores econômicos. Falamos sobre quais são os setores econômicos e qual a importância de cada um para a economia brasileira. Nesta videoaula, nós vamos dar sequência a esses nossos estudos, entendendo qual a importância de cada setor econômico para a economia de Santa Catarina e para a economia da região serrana de Santa Catarina, a região do entorno do município de Lages. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, convido vocês a caminharem comigo. Vamos lá? Nós estamos conversando sobre economia, já vimos aí o conceito de economia. Para entender melhor o conceito de economia, o conceito de necessidades, desejos, satisfação e também já falamos de fatores de produção. Na videoaula passada, nós começamos a conversar sobre setores econômicos. Vimos que os setores econômicos são divididos em três: setor primário, setor secundário e setor terciário. Setor primário, o agronegócio, minerações, caça, atividades extrativistas de forma geral. Setor secundário, setor industrial, setor de transformação, que também engloba aí produção de energia e construção civil. E o setor terciário é o grande setor da economia brasileira e mundial, que reúne aí o setor de serviços, comércio, transporte, saúde, educação, bancos, seguros, consultas, consultorias e por aí vai. E qual é a realidade do estado de Santa Catarina? Como que se distribui a economia catarinense dentro desses três setores da economia? Bom, com dados aí de 2017, nós temos que 66,9% da economia está no setor de serviços, 27% na indústria e 6,1% na agropecuária. Se nós formos comparar aí com o Brasil de forma geral, nós vamos perceber que a indústria é muito forte em Santa Catarina. A indústria no Brasil corresponde aí em torno de 18% da economia brasileira. Em Santa Catarina chega a 27% da economia. Nós temos aqui no norte de Santa Catarina um polo metalmecânico muito importante. Nós temos a Tigre, nós temos a WEG, que é a maior produtora mundial de motores elétricos. No sul de Santa Catarina, nós temos uma grande indústria na área de cerâmica. Nós temos no oeste de Santa Catarina um grande polo, a principal indústria na área de alimentos, a BRF, né, com Sadia, Perdigão, tem ali as suas operações no oeste de Santa Catarina. Então, a economia de Santa Catarina é realmente muito ligada aí ao setor industrial. A agropecuária também é importante, né? No Brasil em torno de 6%, em Santa Catarina também, mas lembrando que Santa Catarina é um estado pequeno territorialmente, então utiliza bem aí o seu território para a agropecuária. Mas, como no Brasil e no mundo, o setor de serviços é realmente aquilo que alavanca a economia do estado. Perceba que aqui nós temos 14,2 bilhões de reais por ano gerados pela agropecuária. A indústria gera 63,2 bilhões, sendo aí a indústria de transformação 20% de todo, desse 27%, né? 20% é a indústria de transformação, 5% é a construção civil, a
produção de energia, gás, água, né, as companhias de água correspondem a 1,9%, e algumas indústrias extrativistas, que aqui foram, por exemplo, as mineradoras do sul do estado, aqui, ao invés de serem colocadas no setor da agropecuária, foram colocadas aqui, mas correspondem aí a 0,3% do total, né, do 100% do PIB de Santa Catarina. E o setor de serviços, como é que ele está dividido? Ele corresponde por 156,5 bilhões de reais gerados no ano de 2017. O comércio, de forma geral, né, toda a atividade de comércio, lojas, supermercados, e também a questão aí de reparação de veículos, oficinas, né, correspondem por 15,8% desses 100%. Administração, defesa, educação, saúde pública, seguridade social. Então aqui nós teríamos o setor público, que naquele gráfico que nós vimos na aula passada do Brasil estava separado, né? Aqui está incluído e corresponde a 14,40%. Está próximo aí ao índice brasileiro, né? As atividades imobiliárias, 10%. Atividades de ciência, serviços complementares 6%, transporte rodoviário, aéreo 4,6%, atividades financeiras 3,9%, educação privada, né, essa educação e saúde privada 3,4%, informação e comunicação, aí, né, TI, enfim, 2,8%, alojamento, hotéis, restaurantes 2,1% e outros 3,1%. Parece valores pequenos, né? Mas são muito importantes. Veja que, por exemplo, hotéis e restaurantes correspondem aqui a 1/3 de todo o agronegócio catarinense. Então, parece algo pequeno, mas não é algo realmente muito relevante. De toda forma, é importante perceber que a cada ano que passa, o setor de serviços corresponde por um índice maior do PIB de Santa Catarina. Mas Santa Catarina não é uniforme. Apesar de ser um estado pequeno, se nós compararmos a Minas Gerais, a Bahia, ao Amazonas, né? Apesar de ser um estado pequeno, nós temos muitas diferenças entre as regiões. Como que se dá essa participação das regiões no PIB catarinense? Vejamos aqui com dados também de 2017. De toda a riqueza produzida pelo estado de Santa Catarina, quase 30% vem da região do Vale do Itajaí. Região de Itajaí, Blumenau, Jaraguá do Sul, onde tem a VEG. Então, 30%, ou o equivalente a 82,9 bilhões de reais, foram gerados no ano de 2007 por essa região de Santa Catarina. Depois nós temos a região norte, aqui muito dependente de Joinville, com 21,91% da economia. Depois nós temos a região oeste, com toda a agroindústria, né? A BRF e outras, a própria agricultura, o setor de serviços, mas o oeste é muito forte no estado de Santa Catarina, corresponde a 16,92% da economia, com 46,9 bilhões de reais. Só depois vem a região da capital. Isso é algo peculiar no estado de Santa Catarina. Geralmente, São Paulo, Rio e por aí vai, geralmente o PIB do estado está muito concentrado na região da capital do estado. Em Santa Catarina, isso não ocorre desta maneira. A maior cidade em população do estado já não é a capital, o que também é o único estado no Brasil onde isso acontece. Em todos os outros estados do Brasil, a maior cidade do estado em população é a capital. Em Santa Catarina, a maior cidade de Santa Catarina é Joinville e não Florianópolis. Em Florianópolis também não tem indústria, praticamente. Se você pegar ali a ilha
Muito difícil você instalar uma indústria pesada dentro da ilha. Então, apesar do setor de serviços ser aí o principal motor da economia, Florianópolis fica apenas com o setor terciário. Não pode, é muito difícil ter o setor secundário, mais difícil ainda o setor primário. Não vai ter uma grande fazenda de produção agrícola, pecuária, enfim, na ilha, na capital do estado. Então, em virtude dessas situações, a grande Florianópolis tem um papel relevante, mas praticamente metade da região do Vale do Itajaí, com 15,9% do PIB, 41,8 bilhões de reais em 2017. Depois vem o sul do estado, com as indústrias e a prestação de serviços da região de Araranguá, Criciúma, Tubarão, Laguna, que contribuem com 11,19% do PIB do estado. E por último, bem distante das outras regiões, infelizmente, nós temos a região serrana, com apenas 4,95% do PIB do estado, 13,7 bilhões de reais. Nós temos essa má distribuição da geração de riqueza no estado, e essa geração, que já é ruim na região serrana, ainda está muito concentrado no município de Lages. Então, se nós formos olhar por município, nós vamos verificar que Joinville, só o município de Joinville, contribuiu com aproximadamente 10% de toda a riqueza produzida pelo estado de Santa Catarina. Então, Joinville é realmente muito forte no setor secundário e no setor terciário. Lembrem que a região toda, a região norte, correspondeu por 21,91%. Isso quer dizer que aproximadamente 12% do PIB ficou para os outros municípios da região norte, e Joinville correspondeu por aproximadamente 9,88%. Depois vem Itajaí, 7,91%, Florianópolis, 7,4%. Percebam como Florianópolis, mesmo sem o setor primário e o setor secundário, é ainda muito forte. Por quê? Porque o setor terciário é muito forte na economia. Depois nós temos Blumenau, 5,78%, São José e assim vai. Lages aparece aqui em 11ª posição, com 1,83% do PIB do estado. Se nós vimos que a região serrana toda contribuiu com 4,95%, e desses 1,80% são de Lages, aproximadamente 3% do PIB do estado ficou dividido aí para todos os outros municípios da região serrana, desde lá de curitibanos, enfim, a região ampliada, vamos chamar assim. Perceba que Joinville, Itajaí e Florianópolis, esses 3 municípios, correspondem por 1/4 de tudo que é produzido de riqueza pelo estado de Santa Catarina. E que os 12 municípios que estão na tela correspondem por 50% do PIB catarinense. Lembrando que Santa Catarina tem 293 municípios. Então, é bastante ruim a distribuição da produção de riqueza pelo estado, e isso gera desenvolvimento para a região e tudo mais. Como que se dá essa composição dos setores econômicos na região de Lages? Preste atenção que aqui eu não estou mais falando da região serrana, daquele gráfico inicial lá, que era ampliado. Aqui eu estou falando dos 13 municípios que ficam no entorno de Lages. Olhe como é realmente mal distribuído essa criação de riqueza, Então você tem aqui Lages, onde 2.272.266.000 reais
em 2013 foram gerados pelo setor de serviços, 810 milhões 415 mil reais foram gerados pelo setor da indústria, e mesmo Lages, que tem aí uma cultura de fazenda, né, tem no setor do agronegócio um setor que pouco contribui para a economia do município. Aqui nós temos Otacílio Costa e Correia Pinto, onde o setor secundário é maior que o setor de serviços e o setor primário, em virtude aí da presença da indústria papeleira nesse município. O setor, aqui o município de São José do Cerrito, estava com a obra da hidrelétrica, enfim, distorceu um pouco o gráfico, mas vocês verifiquem que, por exemplo, outros municípios, aqui em Bocaina, o setor agrícola é muito importante para o município em relação com o setor de serviços ou a indústria. Aqui você também tem Ponte Alta, mas você verifica que aonde o setor agrícola tem a mesma importância do setor terciário, não é porque o setor agrícola é muito forte, e sim porque o setor, os outros setores da economia têm aí bastante, são muito limitados. Se nós formos aí dividir, né, essa análise e colocar, aqui nós estamos por valores totais, por isso que o gráfico tem essas diferenças, né? Nós estamos falando em valores totais. Agora, se nós considerarmos que isso aqui é 100%, isso aqui é 100% do município, isso aqui é 100%, aí fica mais claro nesse gráfico para que a gente possa verificar que, por exemplo, em Cerro Negro, né, a importância do setor primário e do setor terciário é praticamente a mesma. Da mesma forma em Painel, né? Mas nós vimos no gráfico anterior que essa é, na verdade, uma distorção em virtude da deficiência do setor secundário e terciário. E nesse aspecto também se equivale aí a questão da geração de emprego e renda. Se nós pegarmos esses percentuais em cada município, nós vamos ver, tirando aqui São José do Cerrito, que tem, como eu falei aí, um erro estatístico, vamos chamar assim, em virtude da obra da hidrelétrica. Se nós pegarmos aí os outros municípios, nós vamos ver que basicamente a distribuição do emprego e da geração de renda para a população é bastante similar aqui à produção do PIB. Então, por exemplo, Otacílio Costa e Correia Pinto, como tem as unidades da Klabin, papeleira, Kimberly-Clark, enfim, você tem aí grande parcela da população trabalhando na indústria. Municípios aqui como Lages, a indústria, Ambev, Klabin, que temos aqui também, GTS, Seara, e por aí corresponde a Vosco, corresponde a uma parcela importante dos empregos, mas a maioria da população está trabalhando no comércio, nos bancos, hospitais, escolas, no setor de serviços. Bom, terminado aí esse nosso panorama, eu gostaria de fazer com vocês duas reflexões a partir da videoaula anterior e desta videoaula. A primeira reflexão que eu queria fazer com vocês é sobre quem detém o poder ao longo das últimas décadas. Se nós formos pensar no passado, lembrar lá daquelas novelas de época e por aí vai, nós vamos ver que os poderosos eram os coronéis. Coronel do café, os agricultores, os proprietários de grandes porções de terra. Aqui mesmo, em Lages, né, nós tivemos aí poder na mão aí de quem tinha terra, de quem atuava no setor primário, né? Lages, na década de 50, já chegou a ser aí o segundo maior PIB do estado de Santa Catarina, com base no extrativismo vegetal, corte de madeiras, né, setor primário. Então, nessa época,
o poder estava em quem tinha aí terra, produção do setor primário. Depois nós tivemos, se vocês lembrarem ali, década de 50, 60, 70, os poderosos no Brasil eram os industriais, os proprietários das indústrias, aqueles que atuavam no setor secundário. Em São Paulo, por exemplo, nós tínhamos o caso da família Matarazzo, ou mais especificamente de Francesco Matarazzo, que era um banqueiro e um industrial de São Paulo que dizem tinha 365 indústrias, uma para cada dia do ano. E era ele que detinha o poder no país, era a pessoa mais importante, o empreendedor mais importante do país, né, como banqueiro, como industrial. Por quê? Porque o poder estava no setor secundário. Com o passar do tempo, agora nós temos o setor terciário como o setor que mais produz riqueza, emprego, renda, e o poder está na mão de quem tem o conhecimento, de quem tem aí uma empresa do setor terciário. Então os grandes, os ricos do mundo não são mais os donos de banco, como no passado, os grandes industriais, como no passado, os grandes fazendeiros, coronéis do passado. Agora os grandes bilionários é o Jeff Bezos, que tem uma empresa que presta serviços de entrega, né, de transporte de mercadorias, quem tem aí empresas da área de tecnologia, de redes sociais, tudo isso é do setor terciário, setor de prestação de serviços. Nas cidades também, né, aí os grandes comerciantes, pessoas que têm empresas da área de TI e por aí vai, são quem detém o poder por ser aí quem gera maior riqueza, emprega mais pessoas e por aí vai. Então, muito importante a gente entender que o poder, resultado da importância desses setores econômicos para a economia, também foi aí evoluindo ao longo do tempo. Cada vez mais a agricultura, a indústria se torna mecanizada, né? E o setor de serviços se torna mais importante. E uma última reflexão que eu queria fazer, que eu já venho inclusive conversando com vocês, falei agora mesmo da automatização da agricultura, é que o avanço da tecnologia e da prestação de serviços, enfim, vem dificultando essa separação dos setores, como nós vimos nas últimas nessa aula e na última videoaula. Então, o aumento pela oferta e pela demanda por serviços são impulsionados, dentre outros fatores, pelos avanços tecnológicos. Então, antigamente nós tínhamos bem separado o que era o setor primário, o que era o setor secundário e o que era o setor terciário. Só que agora, lá no setor primário, grande parte da renda obtida pelo setor primário vem de consultorias, vem de questões, pessoas que estão trabalhando na área de desenvolvimento de software, vem do transporte, enfim, cada vez mais o setor de serviços vem se incorporando até mesmo dentro do setor primário e do setor secundário, e então essa divisão vai ficando difícil e cada vez mais, né, se incorpora a tecnologia, se diminui a importância da extração propriamente dita, sem agregação de valores por serviços agregados, vamos chamar assim. Então, nós estamos caminhando para essa mistura, vamos chamar assim, dos setores, onde cada vez mais vai ficar concentrado aí na prestação de serviços, inclusive
a riqueza gerada pelo setor primário e o setor secundário. Claro, é evidente que nós sempre vamos precisar de alimentos, né, para nos alimentar. Isso vem da terra, né, vem da natureza, vem do setor primário. A gente não vai consumir tecnologia, né, não vamos nos alimentar da tecnologia. Também a indústria vai cada vez ficando... a gente sempre vai precisar, né, da manipulação ali dos alimentos e da produção de bens tangíveis, mas o setor de serviços vai sempre se expandindo e nós temos que estar atentos a essa evolução. Ok, gente? Era isso que eu queria conversar com vocês. Chegamos ao término da nossa segunda videoaula sobre o tema de setores econômicos e com isso nós finalizamos aí essa nossa temática. Nas próximas videoaulas nós vamos falar sobre questões fundamentais para o entendimento da economia. Vamos falar sobre oferta e demanda. O que é uma demanda elástica, inelástica, como que se dá as formas de oferta e por aí vai. Então, para as próximas videoaulas, eu já estou aguardando vocês. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.